Há momentos na vida em que perguntamos: por que Deus permite que isso aconteça comigo? É como se a alma estivesse no meio de um campo de batalha, sem forças para levantar o escudo. A dor chega sem pedir licença, o silêncio de Deus parece ensurdecedor, e o coração começa a se encher de dúvidas. Nessas horas, o que mais dói não é a provação, é não entender o porquê dela existir. Mas e se eu te dissesse que esse silêncio não é ausência? Que, na verdade, é o espaço onde Deus está forjando algo dentro de você. É no deserto que Ele fala mais claramente, é na aflição que Ele fortalece a sua fé, e é na solidão que Ele mostra que nunca te deixou. Talvez você não perceba agora, mas cada lágrima está regando a semente de um milagre que ainda vai florescer. Na Bíblia, homens e mulheres enfrentaram lutas que pareciam insuportáveis. Paulo sofreu prisões. Ana chorou anos por um filho. José foi traído pelos irmãos. Davi foi perseguido sem motivo. Todos eles passaram por noites escuras em que a única luz vinha da esperança. E sabe o que eles descobriram? Que nenhuma tempestade é maior do que a mão que segura o universo. Hoje, quero te convidar a olhar para sua dor de um jeito diferente. Não como um peso que te afunda, mas como uma ponte que te leva para mais perto de Deus. Vamos conversar sobre como a fé, a oração e a perseverança podem transformar as feridas em marcas de vitória. Não é mágica, não é fórmula, é confiança no Deus que transforma o impossível em testemunho. Então, se você está pronto para entender que as lutas não são o fim, mas o início de algo maior, fique comigo até o fim. Porque hoje você vai descobrir que Deus é de fato o seu refúgio e fortaleza não apenas nas horas de paz, mas, principalmente, nas horas de guerra. Antes de mergulharmos nas palavras e nas verdades que Deus tem para nós hoje, quero convidar você a fazer uma pausa e entrar em comunhão com Ele. A oração é nosso canal direto para o coração de Deus, onde encontramos força, paz e clareza. Vamos abrir nosso coração e pedir a Sua presença para nos guiar nesta jornada. Senhor Deus, em meio às dores e provações, venho a Ti, buscando refúgio e fortaleza. Mesmo quando o silêncio parece me envolver, confio que estás trabalhando em meu favor. Peço que fortaleças minha fé, mesmo quando o caminho parecer escuro e incerto. Que eu encontre em Ti coragem para perseverar e esperança para continuar. Pai, ajuda-me a compreender que a dor tem um propósito maior, um crescimento espiritual que somente Tu podes operar. Que eu não me entregue ao desespero, mas que minha confiança em Ti seja meu escudo e minha luz. Ensina-me a orar com sinceridade, mesmo quando as palavras falharem, e a descansar em Tuas promessas. Que eu reconheça Tua mão poderosa em cada situação, mesmo quando não consigo enxergar. Senhor, renova minhas forças quando a aflição me pesar e dá-me a coragem de Jó, a perseverança de Paulo e a esperança de Ana. Que eu nunca esqueça que nenhuma situação é maior que o Teu amor e poder. Que a minha fé resista firme diante das tempestades e que eu seja testemunha viva do Teu cuidado. Guarda meu coração e minha mente com a paz que excede todo entendimento. Deus, entrega-me a coragem de enfrentar cada dia com confiança, sabendo que Tu és meu protetor e refúgio constante. Que eu não tema as provações, mas as veja como degraus rumo à vitória que Tu já preparaste. Dá-me sabedoria para entender Teus caminhos e paciência para esperar o Teu tempo perfeito. Que minha vida glorifique o Teu nome, mesmo nos momentos mais difíceis. Pai amado, agradeço por Teu amor inabalável e por estar sempre ao meu lado, mesmo no silêncio. Fortalece minha fé para que eu possa declarar com confiança que Deus é meu refúgio e fortaleza, minha ajuda sempre presente nas lutas. Que a minha esperança nunca se apague e que eu seja luz para aqueles que ainda buscam forças. Em nome de Jesus, eu oro e confio. Amém. Com o coração fortalecido e a mente centrada na oração, agora vamos mergulhar nas lições que Deus preparou para nós.
Cada palavra é um passo para entender melhor como enfrentar as provações com fé, esperança e coragem. Vamos juntos nessa caminhada, descobrindo que, mesmo na dor, Deus é nosso refúgio seguro. A dor é uma visitante indesejada, mas inevitável. Ela chega sem avisar e, muitas vezes, não entendemos o motivo. É importante lembrar que Deus não é o autor do mal, mas permite certas provações porque enxerga o que nós não vemos. Ele conhece o caminho completo, enquanto nós enxergamos apenas alguns metros à frente. Talvez hoje você esteja vivendo algo que parece injusto. Uma perda, uma traição, um diagnóstico, ou até aquele silêncio de Deus que parece interminável. E a pergunta vem: por que eu? A resposta, por mais dura que pareça, é que existem lições que aprendemos somente quando a vida nos coloca no fogo. É nesse calor que nossa fé é refinada. É como o ouro purificado, o processo é doloroso, mas o resultado é precioso. Deus permite a dor não para nos destruir, mas para moldar nosso caráter, fortalecer nossa perseverança e ampliar nossa confiança nele. Se ele não removesse algumas seguranças, talvez nunca aprenderíamos a depender totalmente da sua proteção. Olhe para trás na sua própria história. Quantas vezes você não entendeu algo na hora, mas depois percebeu que foi exatamente aquilo que te aproximou mais de Deus? Esse é o jeito dele trabalhar, usar o que nos aflige para gerar crescimento espiritual. O que agora parece perda, amanhã pode se revelar como o início de uma grande vitória. Por isso, não interprete a dor como abandono, mas como parte do plano. No momento, você pode estar em lágrimas, mas Deus já está escrevendo o capítulo da superação. E quando essa página virar, você verá que cada passo, cada oração e cada noite em claro tiveram um propósito maior do que imaginava. A Bíblia está repleta de histórias que mostram que a vida com Deus não é isenta de desafios. Paulo, por exemplo, sofreu prisões, açoites e perseguições, mas continuou pregando o Evangelho com coragem. Ele entendia que as provações não eram obstáculos, mas oportunidades para que o poder de Deus se manifestasse. Ana chorou durante anos por não conseguir ter filhos, suportando zombarias e humilhações. Mesmo assim, perseverou em oração até que Deus lhe deu Samuel, que se tornou um grande profeta. A sua aflição se transformou em testemunho de vitória, mostrando que a espera com fé nunca é em vão. José foi traído pelos próprios irmãos, vendido como escravo e injustamente preso. Aos olhos humanos, sua vida parecia perdida, mas Deus estava conduzindo tudo para um propósito maior. No final, José se tornou governador do Egito e salvou sua família da fome. Um verdadeiro exemplo de como a perseverança em meio às provações traz recompensas eternas. Moisés enfrentou o peso de liderar um povo teimoso, atravessar desertos e encarar inimigos poderosos. Esther arriscou a própria vida para salvar sua nação. Davi foi ungido rei, mas antes de sentar no trono, teve que fugir e se esconder de Saul. Jó perdeu tudo, mas manteve a sua fé, e Deus lhe restituiu o dobro. Cada um deles, à sua maneira, enfrentou lutas que poderiam ter roubado sua fé e esperança, mas escolheram confiar em Deus, mesmo no silêncio. Suas histórias nos lembram de que a proteção e as promessas de Deus permanecem, e que, por maior que seja a provação, o Senhor sempre escreve o final com vitória. O salmista, no Salmo 119, declara: "Foi-me bom ter passado pela aflição para aprender os teus decretos." Essa frase nos lembra de que a dor, por mais incômoda que seja, pode ser a chave para um crescimento espiritual profundo. É como se Deus usasse cada dificuldade como um professor que nos leva a conhecer mais a sua palavra. Quando tudo vai bem, nossa tendência é relaxar na fé. Nas aflições buscamos a presença de Deus com mais intensidade. A dor nos faz dobrar os joelhos, voltar para a oração, meditar nas promessas de Deus e nos lembrar que sem Ele, nada podemos fazer.
Esse é o terreno fértil onde a fé é fortalecida. Muitas vezes, é no sofrimento que descobrimos quem realmente somos. As provações revelam nossos pontos fracos, mas também evidenciam a força que Deus coloca dentro de nós. O que parecia ser o fim, se torna o início de uma nova versão, mais firme, mais corajosa e mais confiante no Senhor. Assim como o barro precisa ser moldado e levado ao forno para ganhar forma e resistência, nós também precisamos passar por momentos de calor intenso para sermos preparados. Deus não desperdiça lágrimas. Cada experiência difícil é uma oportunidade para desenvolver perseverança e resiliência espiritual. Portanto, ao invés de perguntar, por que eu? Experimente perguntar, o que Deus quer me ensinar com isso? Essa simples mudança de perspectiva transforma a dor em um degrau para a maturidade espiritual. E, quando menos esperar, você perceberá que a tempestade que te assustava foi, na verdade, a ponte para a sua vitória. Confiar em Deus quando tudo vai bem é fácil. O desafio real aparece quando o chão some debaixo dos nossos pés e não conseguimos ver uma saída. É nesse momento que a confiança se torna mais do que um sentimento, ela vira uma escolha diária de dizer: eu não entendo, mas confio. A Bíblia está cheia de promessas que nos lembram que Deus nunca abandona os seus filhos. Ainda que os ventos soprem contra, Ele está no controle. É como estar em um barco no meio da tempestade e decidir descansar porque confia que o capitão sabe exatamente para onde está levando. A confiança não significa ausência de medo, mas sim a decisão de não permitir que o medo tenha a última palavra. Significa olhar para as provações e lembrar que a mão que abriu o Mar Vermelho e derrubou muralhas é a mesma que segura sua vida hoje. É normal querer respostas imediatas, mas Deus trabalha no tempo perfeito. Muitas vezes, Ele nos conduz por caminhos que parecem confusos, apenas para nos levar a um destino que nunca alcançaríamos por conta própria. E quando olhamos para trás, percebemos que cada passo fez sentido. Confiar em Deus é, acima de tudo, um ato de rendição. É reconhecer que a nossa força é limitada, mas a dele é infinita. É entregar o controle e descansar na certeza de que, mesmo no silêncio, Ele está agindo. Essa confiança é o que nos mantém firmes até vermos a vitória se cumprir. Fé não é algo que só se prova nas palavras, mas nas decisões que tomamos quando a vida aperta. O verdadeiro teste vem quando a dor bate a porta e as respostas não chegam. É nesse terreno árido que a fé é cultivada e fortalecida. Quando é difícil, ainda confiamos. Quando dói, ainda cremos. A fé que resiste não se apoia no que se vê, mas no que se crê. É como caminhar por um corredor escuro com a certeza de que, no final, existe uma porta aberta pela mão de Deus. Essa fé não nasce de um dia para o outro, ela é construída com pequenas escolhas diárias. Orar quando não tem vontade, agradecer quando parece não haver motivo, e continuar declarando as promessas de Deus, mesmo quando tudo diz o contrário. É perseverança, não emoção. Na Bíblia, vemos homens e mulheres que sustentaram a fé no meio do caos. Abraão creu contra a esperança. Noé construiu a arca antes da chuva cair. Daniel orou mesmo sabendo que poderia ser lançado na cova dos leões. Essas histórias mostram que a fé não depende das circunstâncias, mas de quem é o nosso Deus. E quando olhamos para trás, percebemos que as dificuldades que quase nos fizeram desistir foram justamente as que mais nos aproximaram do Senhor. A fé que resiste transforma cicatrizes em testemunhos e nos prepara para vitórias que jamais viveríamos sem passar pela batalha. Cada um de nós enfrenta batalhas que parecem insuperáveis, e é fácil deixar que a dor roube a fé e a esperança. Mas o desafio que deixo hoje para você é este: encare seu problema com o Senhor ao seu lado, não como um fardo que te derrota, mas como um campo onde a vitória está sendo preparada. Você não está sozinho nessa caminhada.
mesmo quando o silêncio de Deus parece ensurdecedor. A presença dele é constante, mesmo que não sintamos. Permita-se descansar nessa certeza e não permita que o desespero apague a chama da sua fé. É natural sentir medo, cansaço e até vontade de desistir, mas é nesse ponto que precisamos lembrar que Deus nos chama para sermos corajosos, não perfeitos. Não é sobre não sentir dor, mas sobre não permitir que ela defina quem somos. Então, a pergunta que fica é: você vai permitir que a aflição te paralise ou vai usá-la para crescer? A escolha é sua, e eu te encorajo a escolher, confiar e perseverar, porque é nessa decisão que nasce a verdadeira esperança. Segure firme, mesmo que a tempestade pareça não ter fim. O Senhor é o seu refúgio, e é no abraço dele que você encontrará a força para seguir adiante, transformando a dor em um testemunho vivo de vitória. Às vezes, nossos problemas parecem montanhas intransponíveis, verdadeiros gigantes diante dos nossos olhos. Mas quando colocamos esses desafios diante do poder ilimitado de Deus, percebemos o quão pequenos eles são. Nada, absolutamente nada, é maior que o Senhor que criou o céu e a terra. Lembre-se, Ele que separou o mar e fez o sol parar no céu é o mesmo Deus que cuida de você hoje. Por mais que a dor, a aflição ou a incerteza tentem dominar, a força dele é maior e supera qualquer situação. A fé não nega a existência da dificuldade, mas nos dá a coragem para enfrentá-la com a certeza de que o resultado está nas mãos daquele que tudo governa. Quando confiamos, a esperança floresce, mesmo em solos áridos. Então, não permita que a dimensão do seu problema te paralise. Olhe para cima, para o Deus que é refúgio e fortaleza, e saiba que Ele tem poder para transformar qualquer circunstância. Lembre-se, as maiores histórias de vitória começaram quando alguém decidiu confiar em Deus em meio ao impossível. E você pode ser o próximo capítulo dessa história. Quando a dor aperta e o silêncio parece eterno, a oração se torna nossa linha direta com Deus. Não apenas pedir soluções, mas declarar-se sinceramente, expressar medo, dor e também a esperança que insiste em permanecer. Orar é reconhecer que precisamos da força e da presença dele. A oração nos conecta com o Senhor, trazendo paz que vai além do entendimento. Filipenses, capítulo 4 e versículos 6 e 7, nos ensina a não nos preocuparmos com nada, mas, em tudo, apresentar nossos pedidos a Deus com gratidão, e Ele promete guardar nosso coração e mente. É normal sentir dificuldade para orar nesses momentos, mas comece com palavras simples, sinceras. A oração não precisa ser perfeita, ela precisa ser verdadeira. E, aos poucos, a fé se fortalece na intimidade com Deus. Além disso, a oração é um ato de perseverança. É continuar falando com Deus mesmo quando parece que nada muda, mesmo quando a resposta demora. É crer que Ele está agindo, mesmo em silêncio. Assim, a oração transforma o sofrimento em oportunidade para crescimento espiritual. Ao buscar Deus, você encontra coragem, proteção e a força necessária para resistir e superar cada provação. Deus nos deixou promessas poderosas que são verdadeiros escudos em tempos de dificuldades. Em Deuteronômio, capítulo 31 e versículo 6, somos encorajados a ser fortes e corajosos porque o Senhor está conosco. Ele não nos abandona nem nos deixa. Saber disso nos dá uma coragem que não depende das circunstâncias, mas da certeza da presença constante de Deus. Quando nos apegamos a essas promessas, a aflição perde seu poder de nos paralisar. A confiança cresce e a esperança se renova, mesmo quando a luta parece interminável. Essas verdades bíblicas são âncoras que nos mantêm firmes na tempestade. Não importa quão desafiador seja o caminho, Deus é nossa proteção impenetrável. Ele nos cobre com sua graça e nos fortalece para continuar, mesmo quando tudo parece contra nós.
Guardar essas promessas no coração é como carregar uma armadura invisível, pronta para enfrentar qualquer batalha. E essa armadura é feita da fé que nasce da palavra de Deus e da confiança inabalável no seu amor. Jeremias, capítulo 32, nos lembra de que nada é impossível para Deus. Quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, Ele permanece firme, governando o universo com um poder que ultrapassa qualquer entendimento humano. Essa certeza deve nos sustentar nas horas mais difíceis. O poder de Deus se manifesta em milagres que desafiam a lógica, como o Mar Vermelho que se abriu para o povo de Israel ou a cura dos enfermos por Jesus. Esses exemplos bíblicos nos mostram que, mesmo quando a situação é desesperadora, Ele age em nosso favor. Muitas vezes, o que vemos são apenas as consequências, mas Deus está trabalhando nos bastidores para transformar o impossível em vitória. É esse poder que nos dá coragem para continuar, mesmo quando tudo aponta para o fracasso. Não se deixe enganar pelo silêncio ou pela demora. O poder de Deus opera no tempo perfeito e de formas que não conseguimos prever. Ele tem o controle absoluto, e seu amor é maior que qualquer dificuldade. Portanto, entregue sua vida e seus problemas nas mãos daquele que pode mudar qualquer situação. Confie no poder do Deus que realiza milagres e transforma vidas, porque com Ele a vitória é certa. Agora que você caminhou comigo por essas verdades sobre a dor, a fé e a confiança em Deus, eu quero te lançar um desafio. Como você vai aplicar tudo isso na sua vida a partir de hoje? Qual passo de fé você vai dar, mesmo quando parecer impossível? Pense nisso e, se quiser, compartilhe aqui nos comentários qual promessa de Deus mais tocou o seu coração. Lembre-se, não estamos sozinhos nessa jornada. Sua história pode ser um milagre na vida de alguém que está assistindo agora. Por isso, não deixe de compartilhar este vídeo com quem precisa ouvir que Deus é refúgio e fortaleza nas horas de luta. E se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que vai fortalecer a sua fé e renovar a sua esperança. Juntos, vamos seguir firmes, transformando desafios em vitórias. Eu acredito em você e no poder do Deus que está com você. Até o próximo vídeo, e que a paz dele esteja sempre no seu coração.